Assunto agora que a gente vai tocar é editor de textos, planilhas e apresentações. Questão de número 31. Nos recursos do editor de texto, o Word 2019-BR, um funcionário de nível médio do SEDUC Mato Grosso acionou 2 ícones na faixa de opções por meio do apontador do mouse com o significado de acionar subscrito e aumentar o recuo de um parágrafo. Os ícones acionados são respectivamente. Tem aí as alternativas de alfa até delta. Vamos lá. Ele falou primeiro, sub, embaixo, sub, embaixo. Então é o X. Vamos lá escrever? É o X com 2 embaixo. Sub, embaixo. Já o outro ícone que ele fala é o aumentar o recuo, ou seja, aquele que tem a setinha para o lado direito. Aumentar recuo. Olhando para as alternativas, o que tem isso é a letra bravo. Na letra alfa, a gente tem o X com 2 embaixo, que é o subscrito, e a setinha para trás, para o outro lado, é o diminuir o recuo. O X com 2 em cima é o sobrescrito que a gente encontra na letra Charlie e na letra Delta. Então, moleza a questão, se você saber que sub é embaixo, sobre é em cima. Questão de número 32. Um funcionário da Guarda Civil Metropolitana, lotado na Prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, digitou um texto no Word 2019-BR. No decorrer dessa atividade, executou 3 procedimentos descritos a seguir. Acionou o ícone para inserir uma quebra de página entre as páginas 1 e 2 do documento. 2. Inseriu a referência Campo Grande-MS no título do documento por meio de uso de um recurso desse editor que tem por função possibilitar a criação de artes gráficas para inserir um toque artístico com efeitos especiais. 3. Para finalizar, salvou o texto em um arquivo com um novo nome. Pressionou uma tecla de função com um atalho significado de salvar como. Nessas condições, o ícone de denominação do recurso utilizado, a tecla de função, são, respectivamente, vamos lá, o primeiro, quebra de página, ele tem uma página, outra página e uma setinha que fica aqui no meio. Esse é o ícone de quebra de página. O segundo, que vai inserir um texto artístico, a gente chama de Word Art. E o terceiro, que é a tecla de atalho para salvar como, a tecla de atalho é o F12. Olhando para as alternativas, que tem essa opção, é a letra brava. O ícone que está ali na letra Charlie não é de quebra de página. O ícone aqui, esse ícone com 2 folhinhas, é orientação. A orientação me permite escolher 2 orientações. Ou é retrato, quando a folha está com a borda maior na vertical, ou é paisagem, quando a borda maior está na horizontal. É o que o pessoal fala, folha em pé, folha deitada, não existe. É orientação, retrato ou paisagem. O Paint Art não existe. Então, escreve. Existe um acessório do sistema operacional Windows chamado Paint, que é um editor de imagem. Paint Art não existe. E o F11, ele é utilizado lá no navegador para tela inteira. Aqui no Word não vai ser para isso. Gabarito 32, bravo. Questão de número 33. Um técnico informático está digitando um texto no Word 2019-BR e acionou um ícone da guia da barra de menu existente na faixa de opções do editor para realizar a verificação ortográfica. A guia e o ícone são, respectivamente, vamos lá. Para verificação ortográfica, a gente tem que ir lá na guia revisão. Então, não é na guia referência, já eliminando 2 alternativas. A guia referência, eu tenho como adicionar nota de rodapé, adicionar nota de fim, adicionar sumário, adicionar legenda. Tem um monte de, na verdade, não se chama adicionar. O nome da ferramenta é inserir. Fica na guia referência. Inserir nota de rodapé, inserir nota de fim, inserir índice de autoridade, inserir citação, tudo isso é inserir. Já na guia revisão,
a gente tem as ferramentas de revisão de texto, ortografia e gramática, a gente tem dicionário de sinônimos, tem como traduzir. Olhando para as alternativas, agora tem que saber qual o ícone. Aquele A, B, C, 1, 2, 3, aquele ícone fica lá na guia Layout. Minto, fica na guia Revisão mesmo. Mas o ícone, aquele ABC 1, 2, 3, vai mostrar uma estatística completa. O nome dele é Contar Palavras. Ele vai mostrar uma estatística completa. Quantas páginas, quanto parágrafo, quantos caracteres com e sem espaçamento. Isso que ele vai trazer como estatística. O ícone correto é o que está na letra bravo. O ABC com um OK é o íconezinho que permite abrir a ortografia e gramática. A tecla de atalho, se ele perguntasse, é o F7 para ortografia e gramática. Questão de número 34. O usuário do recurso de editores de texto Word e Writer, ele colocou várias versões aí do Word e a versão 7.0 ou superior do Writer. Em português, um documento pode ser configurado de dois modos indicados abaixo. Está ali, retrato e paisagem. Coloquei a imagem lá embaixo. Acabei dando a resposta. No Word 2019-BR, essa figura é mostrada na tela a partir da execução do procedimento listado a seguir. Uma guia na barra de menu é acionada por meio do ponteiro do mouse, que gera a exibição de diversos ícones na faixa de opção. Em sequência, um desses ícones é selecionado e pressionado. A guia da barra de menu 1 e o ícone do 2 são respectivamente. Então, para mostrar o retrato e paisagem, a gente vai mudar o layout. O layout é o layout de página. Dentro do layout, a gente tem um grupo chamado Configurar Página, que vai ter a ferramenta Orientação, que permite configurar a página em retrato ou paisagem, como a gente falou na questão anterior. Então, guia é o layout, ferramenta Orientação, permite colocar a orientação retrato ou paisagem. Na guia Design, a gente vai encontrar para inserir borda na página, a gente vai conseguir colocar, mudar a cor da página. Então, na guia Design, a gente vai ter isso. A gente consegue botar aquela imagem de fundo numa página, como se fosse marca d'água, numa página. O nome da ferramenta é marca d'água. Papel timbrado. Tamanho, a gente não tem uma ferramenta específica na guia Design. O tamanho também fica na guia Layout, no Configurar Página, a qual eu posso escolher o tamanho A4, A3, A2, A1, A0, carta, posso escolher ofício, tem vários tamanhos de página, tá? Questão de item número... Opa, sem querer, coloquei o gabarito direto. 35. Um funcionário da Engepron Itajaí, Santa Catarina, digitou um texto no Writer do Suite LibreOffice 7.0.3.1 x64 em português, tendo realizado o procedimento detalhado a seguir. 1. Utilizou um recurso desse editor relacionado à criação de uma arte gráfica para inserir a referência Itajaí-C no título do documento. 2. Acionou um ícone correspondente para executar a tecla de atalho Ctrl+C, que tem finalidade copiar. 3. Acionou outro ícone que tem por função possibilitar a inserção de uma nota de rodapé. O recurso 1, os ícones 2 e 3 são reconhecidos respectivamente por... Acabei botando a frase repetida aí na hora que eu fui copiar, ficou repetido no 3 ali embaixo, não tem problema não. Depois eu acerto o slide. Então vamos lá. Para inserir esse texto artístico no Writer, no LibreOffice Writer, a gente vai usar a ferramenta chamada Fontwork. Então já elimino as duas primeiras. Fontwork. Para copiar, o ícone é sempre essas duas folhinhas, tanto no Word quanto no Excel, é duas folhinhas escritas. É o ícone para copiar. Então a gente já tem o ícone aqui. Essa da prancheta com uma folhinha é o ícone de colar. Então, o ícone de colar, ícone de copiar. Já teríamos gabarito, já temos a letra Charlie. Então, nem precisa saber o último, mas para inserir uma nota de rodapé, a gente usa o ícone, essa folhinha com o número 1.
Aquela outra folhinha com a bandeira é criar um indicador. O que é um indicador? Permite que eu depois crie uma referência cruzada para quando eu clicar num texto ele me leve para esse indicador que eu criei. Então é fonte Word, texto artístico. Copiar, Ctrl C, 2 folhinhas e por último o ícone para inserir nota de rodapé, a folha com o número 1 embaixo. Passando para planilhas, elaboração, fórmulas e conceitos ligados ao Excel. Questão de item número 36. Vou sumir da tela para não atrapalhar vocês. 36. A planilha da figura foi criada no Excel 2019-BR. Elas foram realizados os procedimentos descritos a seguir. Em E11, aqui nessa célula daqui, foi inserida uma expressão que determina o menor número dentre todos nas células A9, B9, C9, D9, E9, F9. 2. Em E13, nessa daqui, foi inserida a expressão igual C, abre parênteses, mod E11,2, fecha parênteses, igual a 1, ponto e vírgula, entre aspas verde, ponto e vírgula, entre aspas amarelo, fecha parênteses. Nessa condição, a expressão inserida em E11 e o valor mostrado em E13 são, respectivamente, aqui ficaria muito fácil, inicialmente, se você soubesse que a função do menor ela tem a seguinte sintaxe. Menor vai ter uma matriz, um conjunto de números, ponto e vírgula, um caésimo. O caésimo é um número inteiro representando o caésimo menor valor da fórmula. Nesse caso, eu já eliminaria a letra alfa e a letra Charlie. Por quê? Porque ele não tem o caésimo, daria um erro, falta argumento de fórmula. A próxima questão, eu preciso saber o que ele precisa. A função C, ele é igual a C, abre parênteses, vai ter um teste lógico. Ponto e vírgula, um valor se verdadeiro, ponto e vírgula, um valor se falso. É assim que funciona a função C. Então, quando ele fala ali, outra função mod E11, ponto e vírgula 2, a função do mod retorna o resto da divisão. Eu vou ter um número, ponto e vírgula, e outro número que é o seu divisor. Então, o E11, que é o número 12, dividido por 2, vai ter como resto 0. Ou seja, vou ter no lugar do mod aqui 0. 0 é igual a 1. Falso. Falso. O teste lógico deu falso. Se deu falso, vai mostrar o valor se falso. Nesse caso, o valor se falso é a palavra amarelo. Então, o gabarito é a letra delta. Letra delta. Porque, dando falso no teste lógico, vai aparecer o que está depois do segundo ponto e vírgula. E na primeira, a gente já viu por causa da função do menor. Professor, mas não entendi. A função do mod. A mod, ela retorna o resto da divisão. Pegando 12, dividido por 2. Onde é esse 12? É essa célula aqui, ó, é 11. Eu tenho 6, resto 0. 0 aqui no lugar do mod, isso tudo aqui, substituindo por 0, é como se eu tivesse o quê? 0 é igual a 1. Verdadeiro ou falso? Lógico que é falso. Gabarito da questão é a letra delta. Próxima questão, questão de número 37. A planilha da figura a seguir foi criada no software Calc da suíte 7.03.1x64, versão em português. Nela foram realizados os procedimentos descritos a seguir. Em F9 foi inserida essa expressão aqui. Em F11 foi inserida uma expressão para determinar o segundo maior valor, segundo maior número, dentre todos os números das células B7, C7, D7 e F7. Em F13 foi inserida a expressão igual à média B7, ponto e vírgula, F7. Nessas condições, o conteúdo mostrado em F9
a expressão inserida em F11 e o valor mostrado em F13 são respectivamente. Vamos lá. Logo de cara, vamos passar para o mais fácil. Segundo maior valor, tem que ser a função do igual maior o conjunto de células, que é B7, 2 pontos, F7, ponto e vírgula 2, porque é o segundo maior. Já eliminei a letra Bravo, já eliminei a letra Charlie. Agora eu posso fazer essa média aqui também, bem simples. B7, ponto e vírgula, F7. É somente essas duas células, B7, F7. Somando os dois valores, temos 40 dividido por 2, resultado 20. Então, já poderia marcar a letra alfa, mesmo sem necessário fazer a 1. Mas vamos fazer a 1. A 1 seria pegar o mod de D7, ponto e vírgula 3. Quem é D7? D7 é 23. 23 dividido por 3 vai dar 7, resto 2. O mod, então, vai ser 2, o resto da divisão. E aqui a gente tem 2 é igual a 0, falso. Se é falso, a resposta é dourados. Pronto, resolvido a questão. Muito simples também. Poder resolver essa questão desde que você saiba que mod é o resto de uma divisão. Questão de número 38. A planilha da figura abaixo foi criada no software Excel 2019-BR, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em F6, foi inserido uma expressão que determina a média aritmética entre as três notas em C6, D6 e E6. Em seguida, a expressão foi copiada de F6 para F7, F8, F9 e F10. Em G6, foi inserida uma expressão usada a função C, que verifica se a média alcançada treinando e amostra... que verifica a média alcançada treinando e mostra na coluna avaliação as células de G6 a G10. Se a média for maior ou igual a 6, mostra S de satisfatório e I de insatisfatório se a média for menor que 6. Nessas condições, as expressões inseridas em F6 e G7 são, respectivamente, logo de cara. Ele quer saber a média aritmética. A função de média é igual a média de C6, 2 pontos, E6. Então, ele quer saber a média desses valores. A função de média, como a gente já viu, ele calcula o quê? A resto de uma divisão. Média é o resto de uma divisão. Então, não podia ser. Desculpa, média não é o resto da divisão, não. Falei errado. Mod é o resto da divisão. Mod é o resto da divisão. Média é a mediana. Mediana. O que é a mediana? É o que eu estava pensando já na questão anterior. A mediana é o termo central. Então, MED calcula a mediana, o termo central de um rol. Ou seja, põe todos os valores em ordem crescente e verifica quem é o termo do meio. Já a média é a média aritmética. Uma outra coisa que você pode fazer é eliminar já a letra alfa. Por quê? Porque a média tem que usar o 2 pontos, que vai de uma célula até outra. Então, já teria o gabarito na letra Bravo sem precisar fazer a função C. Por quê? Não pode ser ponto e vírgula. Já eliminei essa. Agora, vamos fazer a função C. A função C tem que ter um teste lógico. E ele pede para ver a média alcançada aqui, ó, em F7. Média alcançada, por que em F7? Porque ele está inserindo isso em F7. E olha, tem até um erro aí, acabei de olhar, não seria F7. Ele está querendo saber da função em G6. Teria que ser F6. Cabe até recurso, poder tentar anular aí, mas deixa por aí, vamos fazer. Seria o F6, não o F7. A média de
G6, para inserir aqui. Mas vamos deixar que foi F7. Qual é a função que eu quero calcular? Média alcançada, se for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, vai mostrar o S. Caso contrário, ponto e vírgula, vai mostrar o I. Então, o gabarito único possível de marcar seria a letra B. Cabe recurso nessa questão, tá? Porque ele calculou de F7, mas está inserindo em G6, não poderia, já que ele teria que inserir isso aonde? Em G7 e não em F7. O correto seria estar um F6 aqui. Cabe um recurso muito grande para anular a questão. Por que eu estou falando isso? Deixa eu aparecer aqui para vocês poderem visualizar. Às vezes, na hora da prova, a gente vai ter que marcar uma opção. E essa opção pode ser que não tenha resposta. Por que cabe recurso? Eu peguei uma questão que pode ser que a banca venha anular. Essas questões que eu peguei são todas 2022 e 2021. Então pode ser que o recurso ainda não tenha saído e do site que eu peguei pode ser que ainda não esteja anulado, mostrado que foi anulado, tá? Peguei, para quem não sabe, uso o Tec Concurso ou o Q Concurso, uso um dos dois, são um dos maiores sites aí de questões para poder montar essas aulas e lá, essa aí tirei do Q Concurso, lá não estava atualizado. Bora continuar? Próxima questão, deixa eu sair da frente. 39. A planilha da figura abaixo foi criada no Excel 2019, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em E8, foi inserida uma expressão usando a função C, que mostra a mensagem repor se a quantidade existente for igual ou menor que a mínima. E OK se a quantidade existente for maior que a mínima. Em seguida, a célula E8 foi selecionada e, mediante procedimentos de atalho de teclado, a expressão em E8 foi copiada para E9, 10, 11 e 12. Para finalizar, foi inserida a expressão igual a MED C8, 2.C12 na célula D14. Nessas condições, a expressão inserida em E12 e em D14 são, respectivamente, a função MED é para calcular a mediana, de C8 a C12. Vamos fazer primeiro essa, que a gente não tinha feito antes. Como eu faço a mediana? Primeira coisa, coloco todos os números em ordem crescente. 3, risquei lá o 3. 5, foi lá, risquei o 5. 10, risquei o 10. 12, risquei o 12. E 15, risquei o 15. Quem é o termo do meio? Como eu faço para saber? Risco o menor e o maior, menor, maior, até sobrar o termo central. Nesse caso é 10. Já podendo eliminar a letra alfa, já podendo eliminar a letra Charlie. Próxima situação. A gente precisa saber a função C. Olha só, a função C igual a C tem um teste lógico. E eu já posso ver que o teste lógico de qualquer uma delas é D12 menor ou igual a C12. O que ele está testando aqui? Se o valor, deixa eu apagar aqui, por que eu peguei esses? Porque são as únicas que sobraram nas alternativas. Todas elas tinham isso. Ele está pegando aqui a célula de D12, esta célula aqui, e verificando se esse número é menor ou igual a esse, a quantidade mínima. Então, foi o que ele falou. Ele pega a quantidade existente e verifica se é menor ou igual ao valor mínimo. Se a quantidade existente for maior, ele tem que mostrar repor. Se a quantidade existente for menor, ele tem que mostrar a opção repor. Então, se for igual ou menor que a mínima, OK. Se não, repor. Beleza? Então, tá aqui, igual ou menor. Igual ou menor, OK. Desculpa, repor. Igual ou menor, repor. Então, logo depois do teste lógico, tem que aparecer o repor. Olhando para o gabarito é esse. Porque ele está falando aqui, se for igual ou menor, mostra repor.
Se for maior que a mínima, mostra ok. Então, está escrito isso aí na questão. Interpretação de texto. Se for menor ou igual, repor. Beleza? Deixa eu só voltar aqui. Ó. Ele queria a G7, tá? Então, não cabia recurso, não. Eu voltei porque ele fala que inseriu em G6, copiou para as outras. Então, em G7, realmente é F7. Então, não tinha recurso, o gabarito está certinho. Letra bravo, tá? Voltei naquela questão ali, só para desencargo de consciência. Próxima questão, questão de número 40. A planilha da figura abaixo foi criada no software Calc do LibreOffice 7.0, versão 64, em português, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em D15 foi inserida a expressão igual a PROC-V a 11 ponto e vírgula a 10, 2 pontos, D13, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 1. Em D16 foi inserida a expressão PROC-H, abre parênteses, D10, ponto e vírgula 10, 2 pontos, D13, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0. Nessas condições, os conteúdos mostrados na célula D15 e D16 são respectivamente. Preste atenção como funciona. A matriz é de A10 daqui até D13, até aqui. A matriz é todas essas células utilizadas. O PROC-V procura na vertical, vai procurar na primeira coluna. Vai procurar o quê? O valor que está em A11. O valor que está em A11 é o número 2, que é exatamente nessa linha. Mas o resultado vai estar na terceira coluna. A primeira coluna é onde ele achou, segunda coluna é aqui, e a terceira coluna é esse número aqui, que é o 98853, final 74. Já eliminando a letra Charlie e a letra Delta. A próxima função, que é o PROC-H, ele funciona bem parecido. Só que agora ele procura na horizontal. Então, ele vai procurar na primeira linha. Vai procurar o quê? O valor de D10. Vai encontrar aqui, ó, D10. O retorno está na terceira linha. A primeira linha é onde ele encontrou, a segunda linha é Altos da Glória e a terceira linha é Boa Esperança, podendo marcar o gabarito letra alfa. Então, tanto a PROC-V quanto a PROC-H, como ela funciona? Tanto uma quanto a outra. Vai procurar PROC-V, o valor a ser procurado, a matriz ou a tabela ou os valores aonde ele vai procurar. Se for PROC-V, está procurando a primeira coluna. Ele vai retornar na coluna citada. Então, aqui é a coluna. Se for PROC-H, ele está procurando na horizontal. Então, ele vai dizer qual é a linha. Então, o que muda do PROC-V para o PROC-H é que o H, vai que ser coluna, é linha. E no V é coluna. E esse último aqui, o final, que tem o 1 e o 0, é o quê? O 1 vai ser somente valores exatos ou valores aproximados. Ele aceita. Já o 0 é somente valores exatos. Não aceita valor aproximado. Então, ali nesse caso aí, não precisou utilizar esse 1 e o 0, que aparece aqui ao final, nesse local aqui. Tá? Mas poderia ser cobrado em prova. Próxima questão, item 41. Um técnico de informática criou uma planilha no software Calc da suíte LibreOffice 7.0, 64 bits, versão em português, tendo realizado os procedimentos listados a seguir. 1. Em D9 inseriu a expressão PROC-V a 5.4.2.D7, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 1. Em D11 inseriu a expressão igual a conte C, B4 2 pontos C6, ponto e vírgula entre aspas asterisco, fecha parênteses. Nessa condição, os valores mostrados nas células D9 e D11 são, respectivamente, então, ó, PROC-V, procurar na vertical. Procurar quem? O A5.
aonde? De A4 até D7. Então, ele vai procurar nisso tudo aqui o valor que está em A5. Já encontrou. Está lá em A5 mesmo. E o retorno vai ser aonde? Na quarta coluna. Primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Então, o retorno é o telefone. Já descartei o nome do Ribamar. O próximo ali é o CONT-C. O CONT-C é uma função que vai ter uma matriz, aonde ele vai procurar, e uma condição. E no caso ali da condição, ele colocou asterisco. Então, ele está procurando o quê? Qualquer coisa, tá? O asterisco, lembrando, é qualquer valor, beleza? Então, ele vai procurar aonde isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aonde ele está procurando aqui. Então, ele está procurando, vamos lá, apaga aqui o que eu escrevi. Ele está procurando de B4, daqui, até, C6, até aqui. Ele está procurando exatamente nesse local. Procurando o quê? Qualquer coisa que tiver escrito. Quantas coisas tem escrito? Contar quantas coisas tem escrito. 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Então, gabarito, letra delta. Tem 6 itens aqui. E no primeiro, como eu falei, ele encontrou lá o A2 e ele queria o resultado da quarta coluna. E a quarta coluna era essa daqui, com valor de telefone. Próxima questão. Na manipulação de tabelas e gráficos, questão 42. O Excel 2019-BR é atualmente um dos principais aplicativos utilizados. Nesse software, é possível gerar um gráfico ilustrado na figura a partir de uma tabela. Esse gráfico deve ser usado para exibir tendências ao longo de um tempo ou categorias, quando a ordem for importante, e no caso em que houver muitos pontos de dados. Trata-se do tipo de gráfico conhecido como aqui. O que é isso aqui? É uma linha. Pronto, marcou linha, acabou. Mas é só isso? É só isso. Só isso, só isso. O que seria o dispersão? Seria no lugar da linha, teria pontos aqui, somente os pontos, mais nada. Pontos de dispersão. O gráfico de histograma. O que seria o gráfico de histograma? Eu acho melhor agora abrir o Excel. Vou abrir o meu Excel. A minha versão é mais nova do que a 2019. A minha é 2021. Mas não tem problema. É bom para a gente poder ver os gráficos, tá? Então, vamos aqui em inserir gráficos. Eu tenho que botar algum dado, senão ele não vai aceitar. Deixa eu selecionar células com dados. Então, os dados aqui que a gente tem, ó, eu tenho colunas, linhas, no meu caso aqui eu não coloquei, ó, linhas, pizza, barras, área, o dispersão, como eu falei, são os pontinhos. A gente tem ali como histograma, o histograma é as barras, só que vai ter uma linha. Cai em prova também esse histograma. O outro que ele colocou lá na questão, vamos voltar lá, era o cascata. O cascata é esse daqui, que é um gráfico mais utilizado aonde? Quando a gente tem ações, tá? Gráfico de ações. Ah, professor, mas existe gráfico de ações? Tem também, tá? Ele é bem parecido com o cascata, onde começa um valor, termina outro. Beleza? Tá aí os gráficos que a gente tem no Excel. Próxima questão, questão de número 43. A figura em 1 mostra diversos recursos na faixa de opções, essa figura aqui 1, tá? Do Excel 2019-BR, que surge na tela a partir do acionamento da guia Inserir da barra de menus. Inserir. 1. Por meio do ponteiro do mouse, ao clicar em um dos recursos, é exibida a janela pop-up indicada na figura 2. Figura 2. Quando você clica em algum lugar aí do 1. O recurso acionado em 1 é qual? Olha só, estamos o que visualizando aqui? Estamos vendo os ícones. Ícones. Gabarito letra alfa. Isso aqui são ícones, tá? Os formas
estaria lá triângulo, estrela, uma faixa. O Smart Art é muito cobrado em prova. São organogramas, fluxogramas, diagramas, modelos em 3D seriam imagens que eu posso rotacionar, como cubos, cilindros, esferas, pirâmides, entre muitos outros. Questão 44. A planilha BAS foi criada no cálculo da suíte LibreOffice 7.0, versão em português, tendo sido realizados os procedimentos listados a seguir. Em E13, E14, E15 e E16 foram inseridos uma expressão usando a função do menor para determinar o menor preço entre as cotações dos fornecedores das colunas B, C, D e E das linhas 13, 14 e 15. Então, aqui, ó, ele está falando o quê? Que nas células aqui foi inserida uma função, por exemplo, para mostrar o menor do B13, dois pontos, D13, ponto e vírgula 1. Podia usar a função do mínimo. Em F13, foi inserida uma expressão usando a função C para mostrar a empresa vencedora no item indicado em A13, usando o conceito de referência absoluta. Depois a gente vai ver isso também. Então, eu vou verificar se o menor preço é igual e verificar. 3. Para finalizar, mediante os comandos de copiar e colar, a célula F13 foi selecionada e seu conteúdo foi copiado para a célula F14, F15 e F16. Nessas condições, as expressões inseridas em E15 e F14 foram respectivamente. Vamos lá, eu vou por eliminação. Preste atenção, eu não vou usar a planilha no início. Eu vou por eliminação. Preste atenção. A função do menor tem que ser igual, menor, tem que ter uma matriz, tem que ter um ponto e vírgula e um caésimo. Se não tiver o ponto e vírgula, falta argumento. Então, ó, já risquei esse menor, não está valendo, já risquei esse menor, não está valendo, e está fora. A outra questão que eu tenho que ver é a função C. Na função C, para utilizar referências absolutas, a gente usa o cifrão. A gente usa o cifrão e não o E comercial. Então, risca a letra delta e já pode marcar a letra brava como resposta correta. Reparem que eu não calculei, nem olhei para a planilha nesse momento. Eu fui direto para o que está errado. Porque o cifrão é para fixar uma coluna, uma linha. O E comercial, ele é para concatenar o valor de uma célula com a outra. E na questão aqui, ele falava que usava a referência absoluta na função C. E não falou em nenhum momento concatenar. E outra, ele falava que usava a função do menor. Então, a função do menor, já eliminei duas, e já com a referência absoluta, elimino, porque aquele E comercial não tem nada a ver. Gabarito, letra brava. Próxima questão, deixa eu sair da frente. 45. A planilha da figura foi criada no software Calc do LibreOffice 7.0, 64 bits, versão em português, tendo sido realizados os procedimentos a seguir. Em E7, aqui. Foi inserida uma expressão para determinar o menor entre todos os números da célula A5, A6, A7 e A8, havendo a possibilidade de usar a função menor e a função mínima. Vamos lá, a função do menor a gente já viu, já vou riscar, tem que ter um caésimo. Já a função do mínimo não tem caésimo, então só pode ser C e delta até agora. Beleza? Já eliminei duas alternativas. Em E9 foi inserida uma expressão usando C e o mod para mostrar uma mensagem par ou ímpar a partir de uma validação do número digitado em A8. Então, ó, a função C é uma função de teste lógico. A função do mod está dividindo por 2. Se está dividindo por 2, o que acontece? Se der 0 é igual a 0, seria par. Mas se der 1, ele é ímpar. E no caso ele está usando 1 de ímpar e não 0 de par.
Então eu já elimino, depois que ele for igual a 1, é ímpar. Gabarito é letra delta. Se o resto da divisão por 2 for 1, ele é ímpar e não par. Tudo bem? Então é simples. Eu vejo o teste lógico. Verifiquei que o resto da divisão por 2, ele está mostrando igual a 1, é ímpar. Não é par. Para ser par, tinha que ser igual a 0. E aí seria a questão anterior. Se aqui tivesse o 0 no lugar do 1, estaria correto o anterior. Fechou? Vamos para a próxima questão. A planilha abaixo foi criada no Excel 2019-BR, tendo sido realizados os procedimentos listados a seguir. Na célula C8 a C16, foram digitados um total de horas trabalhadas pelos funcionários Daniel, Jobson e Ludmila, nos meses de março a maio, conforme mostra a figura. Com o emprego do conceito conhecido como referência absoluta nas células F9, F10 e F11, foram inseridas expressões usando a função soma C para determinar o total de horas dos funcionários, englobando os meses de março a maio, inclusive. Nessa condição, a expressão inserida em F11, que mostra a quantidade de horas trabalhadas pela funcionária Ludmila, foi. Olha só, logo de cara, não existe nenhuma função com arroba, não existe nenhuma função com hashtag, e o E comercial, como eu falei para vocês, ele serve para concatenar uma célula com outra. Não posso usar na frente só de coluna e linha. Então, para fazer referência absoluta, quando ele mostra, eu uso o cifrão. Gabarito letra delta, sem saber como a fórmula calcula o que ele está fazendo aqui, não precisava saber. Mas o que ele está fazendo? O soma C vai ter uma matriz de teste, o valor do teste e uma matriz de soma. Ele está verificando se nessa coluna aqui o nome é Ludmila. Se for, ele está somando dessa coluna aqui a quantidade de horas. Beleza? Gabarito, letra delta. 47. No software Impress do Switch 7.03.1 x64, versão em português, para exibir uma apresentação de slide, existem dois modos. A partir do começo, por meio do acionamento de uma tecla de função, e 2, a partir do slide atual, em uma edição, por meio da execução de uma tecla de atalho. A tecla de função e o atalho de teclado são, respectivamente, isso é igual, tanto no Impress quanto no PowerPoint. A tecla para começar do meio, ou seja, do slide atual, é 1. E a tela para começar o slide atual é outro. Então, do começo, F5. Do slide atual, Shift F5. Do começo, do slide atual. Temos essas duas teclas de atalho, tá? É igual tanto no PowerPoint quanto no Impress. Mas, professor, por que você está me mostrando o Impress? Porque lá no outro tópico, na outro bloco, a gente viu que tinha editor de texto, apresentações e planilhas, tanto do Microsoft Office quanto do LibreOffice. Tem que estudar os dois. Questão número 48. Ao usar os recursos de software Impress da LibreOffice 7.0, 64 bits, versão em português, e se acionar um ícone por meio do cursor do mouse, surge uma tela pequena, uma pequena janela de diálogo, mostrada a seguir. De acordo com a imagem acima, o ícone acionado deve ser. Então, esse ícone aqui está mostrando os modos de edição, que eu posso ter o modo normal, eu posso ter o modo estrutura de tópicos, classificação de slide e o modo de folheto. Esses são os modos de exibição. Além desses, eu tenho os modos do slide mestre. O que seria slide mestre? Quando eu personalizar o slide mestre, todos os slides baseados nele vão seguir aquele modelo, aquele padrão. Tá? Qual é o ícone para acionar isso? Letra alfa. Esse ícone aqui é o formas, para inserir formas e formais. Esse ícone último é para criar hiperlinks. E o próximo é para organizar janelas.
Então, o Charlie ali não se usa muito, não cai em prova. O que mais cai hiperlink é criar um atalho, então eu posso botar um link, hiperlink, numa figura, numa forma, numa imagem, num texto, para quando for clicado ele abrir um site, abrir um navegador, abrir, por exemplo, um arquivo de vídeo. E o Forms me permite inserir quadrados, círculos, losangos, linhas, faixas decorativas, entre outros. 49. Tanto o PowerPoint do Microsoft Office 2019 BR quanto o impresso da LibreOffice 7.0 em português representam dois dos principais softwares utilizados para a criação e montagem de apresentação corporativa de slide. 3 funcionalidades do PowerPoint são listadas a seguir. 1. Permite salvar uma apresentação no formato denominado apresentação habilitada para macro do PowerPoint. 2. Permite salvar a apresentação no formato nativo do Impress, identificado como apresentação Open Document. 3. Permite salvar o conteúdo de um slide em um formato de imagem para vários possíveis, suportado por páginas de sites web. 3 siglas para os formatos de escrito 1, 2, 3 são, respectivamente, então, do PowerPoint habilitado para macro, tem que ter o quê? O M. O certo seria ser o POT-M, um dos modelos, ou o PPS-M. Como ele não colocou esse aí e tal, deixa ali de calma. Salvar no formato do Impress. O formato do Impress, para quem não conhece, é Open Document Present, ODP. Então já teria o gabarito na letra alfa. E para salvar como imagem, ODP. Imagem poderia ser o PNG, poderia ser o JPG, poderia ser o BMP, tá? Agora, habilitado com macro, apresentação habilitado com macro, eu vou mostrar para vocês que houve talvez um equívoco aí da banca em colocar esse formato PPS-M. Aqui, ó. Na hora de salvar, tecla de atalho F12, a gente tem diversos formatos. E habilitado com macro, ó, PPT-M, ou POT-M, PPT-M ou POT-M. O PPS-M também, ó, PPS-M. E ele colocou lá como alternativa da questão o PPS-X. O PPS-X, ele não está escrito habilitado com macro. Então, caberia um recurso numa questão dessa, tá? Essa aqui sim, caberia recurso sem discutir, tá? Teria que terminar com M. POT-M, PPS-M, tá? PPT-M. Agora, devido às outras questões, a gente elimina. O ODF, ele é o padrão de documento aberto. O ODS é do Calc. E aqui, ó, o ZIP, arquivo compactado. PDF é arquivo que pode ser exportado, um formato de documento portátil. E o PNG seria a imagem. Então, a única que caberia como alternativa para as outras seria a letra alfa. Na hora da prova, marca, depois corre por recurso. 50. Um funcionário da EGPROM utiliza o pacote Microsoft Office 2019 BR em seu microcomputador e realizou os procedimentos seguintes. 1. No Word, acionou um ícone por meio de um ponteiro do mouse para aumentar o recuo de um parágrafo, movendo para mais distante da marca. 2. No PowerPoint, abriu uma apresentação de slide já armazenado no disco rígido e estando com o slide 23 em modo de edição. Executou um atalho de teclado que realizou a exibição da apresentação a partir do slide 23, o slide selecionado. O ícone 1, o atalho de teclado 2 são respectivamente. Então, olha só, no Word, para aumentar recuo, o ícone é aquele que tem a seta para a direita. Já para iniciar a apresentação do slide atual, do próprio slide selecionado, a tecla de atalho é o Shift mais o F5. Olhando para as alternativas, já posso marcar com certeza
a letra Charlie. O ícone do Word para aumentar recuo e Shift F5 para iniciar do slide atual. Questão número 51. A figura a seguir mostra 4 ícones existentes na faixa de opções do software Impress, da suíte LibreOffice 7.0.3.1, x64 em português. Para inserir um novo slide e alterar o layout de um slide, deve ser utilizado respectivamente, olha só, logo de cara, para inserir um novo slide, tecla de atalho Ctrl M, é esse ícone. Então, eu já mato a questão marcando a letra Charlie. Agora, para mudar o layout são aqueles que você criou no seu modo de exibição mestre. Você pode criar diversos layouts. O ícone é esse aqui, que tem um slide com uns quadros do lado. Esse ícone aqui é para excluir um slide e esse aqui é para duplicar um slide. Então, gabarito correto.